Bom, gente, então, para a gente realmente começar, vamos começar falando do assunto. Já cheguei em cima da hora correndo, foi de propósito. Foi para ilustrar a questão da ansiedade, que deixa a gente mais perdido. Mas como tudo se resolve, né, brandamente pelo poder de Jesus, assim que eu cheguei aqui na frente, falei, minha mãe, desce correndo porque eu estou atrasada. E aí, coitadinha, desceu correndo e a mocinha aqui do lado estava saindo com o carro e eu gentilmente parei no lugar dela. Ai, que coisa maravilhosa! Eu ia ter que voltar, procurar lugar, né? E aí, de repente, tudo estava armado, né? Mas que realmente o atraso é uma das coisas que a gente mais faz na vida hoje em dia. Estou atrasada. Eu não sei se essa frase vai estar no meu epitáfio, sabe? Lá no meu túmulo vai estar escrito, Yara, foi atrasada, né? Chegou atrasada lá onde foi. Porque, na verdade, a gente parece que está sempre correndo. Isso faz parte, infelizmente, dos nossos tempos. Infelizmente, gente, porque muito dessa correria é responsável, sim, por muitas questões que nós temos guardadas, não bem resolvidas e que acabam nos adoecendo, nos tornando mais ansiosos. Foi muito, claro, sempre muito iluminado, Douglas, né, o texto que ele buscou, falando de uma ansiedade natural. Existe, sim. Tem gente que fala, ai, mas eu sou ansiosa, então isso é doença? Não, gente, a ansiedade é um processo que nos coloca a favor de realizações, né, de realizar alguma coisa. Se eu não fosse ansiosa, eu ficaria o tempo todo na rede, tomando aguinha de coco, né, paz e amor, porque eu não ia ter, né, impulso para nada. A ansiedade me coloca com vontade de realizar. Mas Jesus já tinha falado do caminho do meio, todos nós já ouvimos falar. Tudo em excesso faz mal, e a ansiedade também. E hoje ela é causadora, sim, de muitos males. De muitos que a gente vai dar uma olhadinha em alguns, mas que com certeza a gente vai se identificar. Que não que sejamos todos nós portadores de doenças, não naturalmente assim, simples, não. Mas todos nós temos os nossos momentos ansiosos, os nossos momentos onde, de fato, nós poderíamos estar contrabalançando com um pouquinho mais de serenidade, um pouquinho mais de autoconfiança, de confiança no Pai, de fé. Não é? Então, a fé não é uma palavrinha para a gente deixar guardada e acreditar que ela é religiosa. A fé é mais que isso. E é isso que a gente gostaria hoje que o Espiritismo traz para explicar um pouco o que é a ansiedade, o que é esse estado de correria que a gente anda por aqui, né? Eu vou chamar de... Ai, obrigado. Você faz para mim? Que eu estou te dando um toque. Gente, fazer duas coisas ao mesmo tempo parece tão complicado. Bom... saúde integral do ser humano. Por que eu coloquei esse título? Que, na verdade, nós vamos falar mais sobre a ansiedade mesmo. Porque hoje a gente está trabalhando o ser humano, todos da área da saúde, as pessoas que trabalham de modo geral para o bem-estar do ser humano, os filósofos, as pessoas que repensam, né, essa questão, estão olhando para o ser humano como um ser integral. Não é mais assim agora, olha, o meu corpo está pedindo uma coisa, mas eu estou querendo outra. Porque o meu espírito não existe, sou eu. Eu sou um só. E eu tenho um corpo físico, eu sou uma alma, um espírito, e esse meu espírito é o psicológico, que tem uma personalidade vivente nessa encarnação. Quando uma dessas esferas se atrapalha, se desorganiza, com certeza o todo fica desorganizado. Então eu posso ter um problema físico que foi causado pelo meu emocional, como se dizia antigamente, problema do sistema nervoso. Hoje a gente só fala que é problema do sistema, né? Tudo do sistema. Ou é sistema de nervoso, ou é o sistema do computador, ou é o sistema de governo. Mas sim, sempre tem uma causa que acaba trazendo um probleminha, mas desequilibra também outras partes do nosso corpo. Então, por exemplo, quem é que não fica doente, de repente, com uma gripe? Foi um vírus, pegou. Tá. Mas você não fica super chateado de ficar em casa, na cama, sem poder sair? Claro que ficar na cama é uma delícia, quando está de férias, quando está de folga, mas ficar porque está doente. E aí isso também faz com que a gente tenha pensamentos nocivos, o nosso emocional se desequilibra. Isso traz consequências para o espiritual, que está aqui para crescer, para enfrentar as coisas, as provas, com coragem. Né? Vamos nos soerguer, vamos passar, superar. E nessa hora,
o espírito também está sofrendo um pouco dessa apatia que a gente se deixa abater. Agora, então assim, existe dentro desse sistema total algumas questões que a gente vai ver mais profundamente. A gente está estudando isso de uma forma meio didática para entender, tá? Então, não esqueçam, sempre uma questão vai esbarrar na outra. Mas a gente vai estudar um pouquinho de sintomas físicos, um pouco separadinho, só para a gente entender um pouco. Então, hoje nós sabemos o homem é espírito e matéria. Isso a ciência comprova, a ciência fala, já não é uma coisa que se discute se eu estou olhando do lado religioso ou se eu estou olhando do lado científico. Não. Hoje é uma unanimidade, né? E que a saúde, então, é esse bem-estar completo. O fato de eu não ter doença não significa que eu sou uma pessoa sã. Não tenho doença nenhuma. Mas se eu sou uma pessoa pessimista, uma pessoa devagar, apática, sem projetos de vida, eu posso sim estar vivendo um problema que vai acabar me desequilibrando nas diversas áreas. Toda doença ela é uma tentativa do nosso organismo equilibrar a nossa economia psicossomática, ou seja, o corpo, mente, espírito. A gente precisa buscar o equilíbrio, que é o caminho do meio, né, que Jesus falava, porque é o equilíbrio que nos coloca em movimento. Quando a gente está muito fraco, a gente caminha muito lentamente e não aproveita o nosso percurso. Quando a gente está muito ansioso, correndo muito, a gente se atropela. Então, esse ritmo que eu caminho no meu processo de desenvolvimento tem muito a ver com equilíbrio, tá? Do que eu estou fazendo. Tem tanta gente que corre tanto, né? Corre e para. Para pifado mesmo, né? Um infarto para a gente, uma situação que eu não sei enfrentar me paralisa. O medo me paralisa. Nós vamos falar um pouquinho do medo também. Mas a doença, gente, não é uma punição, como a gente sempre pensou que fosse. Fiquei doente, olha, Deus me puniu. Eu fiz errado, Deus me puniu. Não, a doença é um alerta. A doença é um aviso de que você tem que buscar esse equilíbrio, porque está acontecendo alguma coisa que não está dentro da normalidade. E aí nós temos que, ao longo da nossa vida, nós temos uma estrutura... Eu posso vir para cá? Você vê? A gente, eu com um palco. Olha que ele segura. Ao longo da vida, nós vamos apresentar vários esqueminhas dentro desse eu. Nós vamos ter momentos que a gente vai estar com essas experiências internas, um instinto mais acelerado, buscando mais essas informações que eu preciso da vida e até me pressionando mais. Muitas vezes é a realidade onde eu vivo, a cultura a quem eu pertenço, o ambiente, tanto o clima, tudo acaba fornecendo pressões e ensinamentos para que eu viva. Vamos somando, tem as influências das pessoas com quem eu convivo diretamente, né? O meio familiar, nós aqui somos uma comunidade religiosa. Somado, nós temos ainda um patrimônio genético que me predispõe a uma coisa ou outra. E nós temos as experiências arquivadas no nosso espírito que trazemos de vidas passadas. Sim, trazemos, embora não nos lembremos. Essas experiências, elas acabam ficando no nosso inconsciente e atuam, influenciam, sim, os nossos comportamentos, os nossos gostos, as nossas afinidades, os nossos interesses. Muitas vezes a gente até fala, né? Eu não sei por que eu antipatizo com aquela pessoa. Ou então, nossa, aquela pessoa eu olhei e gostei. Parece que a gente já se conhece há vidas. E realmente, às vezes, tem sim. Já tem afinidades espirituais ali. Só que tudo isso junto sou eu. Então, eu tenho um eu gestor, que é o meu espírito, né, que a gente vai chamar de eu, que tem que gestar todo esse equilíbrio. Fácil? Não. Então, quando alguém fala que viver é fácil, não é tão simples. Mas nós somos feitos de uma engrenagem tal que tudo isso deve ser harmonizado, deve ser coerente, deve ser pensado e sentido de uma maneira bem harmônica para funcionar bem. Então, quando o meu corpo grita aqui um problema de fígado, sei lá, não é só o fígado, não foi só alguma coisa que eu comi. Por que meu fígado estava predisposto? Talvez por um padrão genético, patrimônio genético. Talvez porque eu tive pensamentos ruins
questões internas, de vivências aqui, de desentendimentos, e aquilo me deixou com raiva e meu fígado ficou prontinho para explodir. Porque a gente sabe que raiva é fígado, né? Fígado é raiva pela medicina chinesa. Então, quando eu tenho isto aqui, a minha preocupação é com esse todo, eu consigo um equilíbrio. Se esse desequilíbrio surge, então eu preciso usar os instrumentos internos que eu tenho, meus desejos, minhas crenças, meus valores, aquilo em que eu acredito, meus sentimentos. Aí eu vou enfrentar as provas, essas dificuldades com isso. Até aí simples, né? Se nós estivéssemos aqui numa prova de vamos encarnar ou não, nessa hora muita gente já tinha desistido. Eu falo, é muito difícil, eu não vou não, né? Mas é simples assim, a gente encarna e está tudo organizadinho. Bom, então a nossa consciência, aquilo que nós sabemos que está acontecendo, aquilo que nós conhecemos, que nós sabemos ter um olhar crítico, analisar, é ela que vai administrar toda essa questão, que ela é biológica, é psicológica, é social e é espiritual. Dentro disso, então, surgem os grandes desequilíbrios. Segundo alguns espíritas, nós estamos vivendo uma época de grandes doenças, de muitas doenças psíquicas, e a tendência é aumentar, né? Vivemos tempos em que são os últimos momentos do planeta Terra como planeta de expiação e, portanto, muitos estão encarnando como última chance, né? Por quê? Se não conseguirem se restaurar o suficiente, não poderão acompanhar o planeta Terra nesse momento novo, né, que o planeta vai, que é um planeta só de provas, não mais de expiação. E aí essa pessoa, claro, ela não vai ser banida, ela vai ser convidada a ir para um outro planeta, para recomeçar, né? Esse espírito será isso. E muitos desses espíritos foram espíritos muito doentes mesmo, da maldade, doente do egoísmo e do orgulho. E eles voltam agora dentro dessas pequenas prisões que são as doenças psíquicas, tá? Essas as doenças mais graves, estamos falando de grandes pessoas de psicopatias sérias, né? Então, psicoses muito sérias. Essas pessoas, elas têm sim uma chance ainda. São pessoas como nós, que estão usando o que elas têm, os recursos que elas têm, a boa vontade delas, essa vontade delas de se melhorar, para resistir a um chamado ruim e se melhorar enquanto pessoas. Então, as doenças psíquicas, segundo, eu não sei se foi o Divaldo que comentou, se não me engano, o Divaldo Franco, que há uma tendência, então, para aumentarem, embora a medicina vá dar conta de grande parte das doenças fisiológicas que nós temos. Mas as doenças psíquicas ainda estão de uma outra ordem, né? É de uma ordem realmente espiritual, não é só física. Então fica mais complicado. E elas, de modo geral, gente, vamos pegar as mais simples, aquelas que de vez em quando a gente encontra mais facilmente. São criadas especialmente por pensamentos de baixo teor. São criadas especialmente, são alimentadas por pensamentos de baixo teor. Lamentações, queixas, murmúrios contra, mágoas. São sentimentos que têm levado muita gente para o fundo de uma cama com depressão. É uma doença psíquica. Não é o mal do século é a ansiedade. Mas a depressão é quase ali. Tá? A depressão tem levado muita gente para os consultórios, né? E tem levado, eu trabalho atualmente aqui no PSF do Pontal, e eu estava ouvindo as ACS comentarem, né, as agentes de saúde, comentarem, inclusive, assim, que aqui no nosso bairro, nessa região, a gente tem muita gente que sofre de depressão, que toma remédio contra a depressão. Vejam, então, não é uma doença assim, não, ela está mais perto do que a gente imagina. Nosso vizinho, nosso amigo, o pai, a mãe, tem um irmão, sempre tem alguém muito perto. Quer dizer que essa pessoa ficou pensando baixo teor só? Não, não é isso, gente. Naturalmente, ela traz uma tendência anterior, isso já é algum resgate, e aqui ela precisa levar esse padrão. É a única forma dela se distanciar disso. Então, quando essas pessoas, por dificuldade, se tornam renitentes, né, nessa situação, é mais difícil sair. Baixo teor é tudo aquilo que a gente fala que não ajuda o bom cristão.
Tá? Não é só você pensar na coisa da caridade para com o outro. É a caridade que está faltando para com si mesmo. É o auto-perdão, é o auto-amor. Isso está faltando muito. As pessoas já se tocaram que elas têm que ajudar os outros um pouco. De alguma forma elas ajudam, mas ainda não aprenderam que tem que começar por elas mesmas. Isso ainda está faltando e muito. Tá? Isso a ciência mesmo tem apresentado. E a ansiedade, né, nessa vidinha rápida que a gente tem feito a gente se perder um pouco em algumas questões. Né? A nossa mente vive agitada, né? Vive estressada. Muita gente agora, de repente, para. Nossa, esqueci de pegar o papel que eu tinha que levar na casa do fulano. No meio da palestra, a pessoa vai lembrar de uma outra coisa qualquer. A mente parece que não para. Pior, na hora de dormir. Na hora de dormir, o soninho está lá, daqui a pouco vem uma coisa estranha no sonho, você já identifica quando acorda. Nossa, sonhei que eu estava lá com aquela criançada da escola. Quer dizer, aí, de repente, por que você relacionou? Tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com as suas funções? Por que a nossa mente não está descansando? Tem momento para tudo, ou deveria ter. O consumismo é exagerado, né? Então, gente, eu vou fazer uma representação aqui. Eu preciso mais, eu quero mais, tá? Eu preciso mais. E a respiração não vai, porque eu preciso de mais. Compra. Não, mudou o modelo. Compra de novo. É mais moderno. Não é assim que a gente está vivendo? Onde vai a minha respiração? Né? É essa ansiedade que eu estou vivendo, que eu, espírito, estou vivendo. Eu, alma, não é só meu corpo. É tudo para ontem. Ai, a cor do cabelo dela tá boa, então eu preciso mudar o meu. Ai, esse óculos aqui, não sei, acho que eu vou pegar igual. Ou então, eu vou olhar, mas por que ele está trabalhando em 2 empregos? Então eu também posso. Não é nem inveja. Parece que assim, se todo mundo tem, eu tenho que ter. Eu comecei a perder a dimensão de mim para ficar vivendo um todo como se todo mundo fosse eu. Alguém se lembra de ter parado, por exemplo, estava vindo no ônibus ou no carro e viu um lindo pôr de sol ali na nossa linda praia e parou para olhar? Mas aposto que se um de vocês viu, pôs o telefoninho para fora e fotografou. Ah, fotografar, todo mundo fotografa. Ninguém mais vive o momento, fotografa. Né? Então, em vez de parar e sentir o momento, eu fotografo porque eu vou mostrar para todo mundo que eu vi, mas eu não senti. Então, assim, a contemplação é uma das coisas que antigamente a gente fazia. A gente parava para ouvir um som de um pássaro, do mar. Parava para olhar umas crianças brincando e ficava parado. Para você ver. Primeiro que vem alguém da trombada em você, né? Alguém com mais pressa que você. Vem outro e fala, tá fazendo parado o quê aí? Eu falei, tá bobo? Bebeu? Ficou parado? Então, assim, tudo... tá xarope. Tudo tem que ter uma explicação. Você não pode fazer o nada pelo nada. Está fazendo nada, então arrume o que fazer. A vida tem que ser útil. O tempo todo utilidade. Calma. E o nada faz parte. E a gente esqueceu disso. Mas ainda faz parte. E aí, com essa pressa, gente, onde é que eu vou ter tempo para ser paciente? Acelera, Ayrton. Vamos. Que paciência que nada. Entendeu? É para já, é para ontem. É uma frase que mais se ouve. Para ontem. Para quando você quer, para ontem. A gente está tentando até mudar a ordem do tempo. Como ser tolerante? Não, você não quer fazer, eu pego outro. Não vai desse jeito, vai do outro jeito, mas vai do meu. Eu não mudo. Outra coisa muito do nosso tempo, não se sabe ficar só. Gente, eu não sei ficar só. Eu já chego em casa, estou sozinha, já ligo a televisão que é para ouvir alguém. Aí o Bonner chega, boa noite, eu já respondo, boa noite, você tá bom? Tá tudo bem aí? Porque eu não posso ficar só. Né? Ainda mais que ele agora está sozinho. Eu já estou pensando. Bom, mas Bonner à parte. Ficar só, gente, não representa sentir solidão, dor de solidão. Isso é uma outra coisa, isso é insegurança. Isso, escolha de ficar com alguém é legal, mas não querer, não poder, não sentir que pode ficar só, está levando a gente a não parar para meditar, para refletir. Isso na lição que você colocou falava. Né? Para parar para pensar em mim, para pensar na minha vida. A vida passa a ser uma sucessão de fatos e fotos rápidas, que eu mesma não dou conta. Outro dia o meu telefoninho está lá avisando, né? Está pouco armazenamento. Falei, caramba, é de tanto que eu tiro a foto. Na verdade eu não saio tirando foto por aí, mas eu fico entrando na internet, eu acho alguma coisa interessante, salvar, que eu vou ver depois. Quando
Nunca. Vai ficando lá, naquilo. Eu nem vivencio a coisa, que eu deixo para ver depois, né? E nem deleto, nem deixo passar. Eu quero reter. Aí eu consumo mais, e mais, porque eu preciso reter. A obesidade nunca foi tão grande. Problemas de alimentação, sim. Um monte de outras coisas, mas por que reter? Por que reter? Porque eu preciso guardar, eu não posso ser único, inteiro e leve. Eu tenho que ser grande, pesado, eu preciso de mais. Esses são alguns dos males do nosso tempo. E segundo, o grande Augusto Cury, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, ele é um psiquiatra, um escritor famoso no Brasil e no mundo. Ele escreveu já um livro a esse respeito. Ele fala de uma síndrome nova, que ele pesquisou, relatou, né, explicou direitinho, isso cientificamente, que é a síndrome do pensamento acelerado. É uma coisa que a gente está fazendo e que está nos levando muito a isso, é muito esse mundo da tecnologia também, tá? Então, assim, a gente precisa pensar rápido e já engatilhar num pensamento uma outra questão, que engatilha para outra, e etc. e tal. Professores estão vendo isso diariamente nas classes. Mãe de criança está vendo isso direto. A criança é rápida, é inteligente, ela é esperta. O desenvolvimento da inteligência cognitiva está sendo bastante grande. Só da inteligência cognitiva. Não há tempo para desenvolver outras coisas. Aí ele fala dessa janela killer. A janela killer seria assim como possibilidades que quando eu tenho que desenvolver, enfrentar um problema, eu tenho lá um menininho de 15, 16 anos, um rapazinho, e ele tem que enfrentar um problema qualquer, afetivo, emocional, e ele trava. Aí nem todo o histórico dele, caçando Pokémon na vida dele, o currículo, né, vai resolver. Nem todos aqueles níveis de jogo que ele subiu vai resolver. O que ele precisa é de discernimento emocional, de avaliar os sentimentos, e ele não sabe fazer isso. E, infelizmente, né, a Organização Mundial de Saúde, nós estamos fazendo a campanha nesse mês de Setembro Amarelo, que é a campanha do suicídio, né? Contra prevenção ao suicídio. Porque quando eu me vejo à frente de uma frustração que eu não sei enfrentar, às vezes a saída mais fácil, não é fácil porque eu não quero ter trabalho, não é isso, é porque eu não vejo outra, é cair fora da vida. Não é que eu queira morrer, eu quero que esses problemas acabem, eu não sei como, então eu saio da vida, né? Outra coisa que esse síndrome de pensamento acelerado está fazendo muito com a gente é um retardamento da maturidade. Então, justamente, a parte da inteligência cresce, a parte social também, porque os grupos sociais, as redes sociais, mas a pessoa não está sabendo alinhavar isso na vida real. E aí a gente vê, entra nos lares hoje em dia, dos pais, né, mais senhores, senhora, e vê lá o adolescente de 40 anos, que não casou ainda, que vai para balada, né? Ele está pensando ainda se vai comprar alguma coisa para ele, que ele ainda usa o carro do pai, né? E dinheiro para quê? É para gastar, ele é adolescente. Afetivamente, ele ainda é um adolescente. Ou pior, acha que não é, com 18, 19, casa. Quer dizer, não casa, porque hoje o povo mora junto, né? Aí se der certo, por uns 10, 15 anos, aí vai lá e casa, né? Hoje, as coisas que eu ainda não consegui entender, mas tudo bem, né? Aí ele volta, não deu certo, volta para casa. Ele, a mulher, os filhos, o cachorro, o papagaio, o pai e a mãe vão ter que sustentar essa nova família, porque o cara não tinha maturidade para enfrentar um problema que ele teve na vida conjugal. Culpa dele? Não. Não. Culpa de todos nós, da nossa sociedade, que não está observando isso. E nós estamos criando crianças para serem pequenos robôs. E que é lindo a gente falar, o cara sabe tudo. Que é legal eu deixar, ai, meu filho, ele me dá trabalho. Nossa, ele pega aquele tablet dele, se tranca no quarto e nunca mais ouço falar dele. É uma tranquilidade, eu fico bem em casa, não está na rua, não está usando droga, olha que maravilha. Sim, por esse lado é maravilhoso, mas pensa por outro. Então, o que a gente está fazendo? Substituindo uma coisa por outra? Qual é o mal que a gente está fazendo? A gente não sai disso ileso. Então, esta maturidade que nos levaria a reconhecer a nossa ansiedade, que nos levaria a perceber quais são os teores do meu pensamento, o que eu estou fazendo para crescer enquanto pessoa, enquanto espírito, fica comprometida.
Da ansiedade normal, a gente falou. Da ansiedade exacerbada, que é essa exagerada, ela leva, sim, a muitos problemas físicos. Quem que já não teve esse tipo de problema, né? Uma tensão respiratória, problema respiratório, circular, suor, insônia, muito comum hoje em dia. Muita gente, o cara dono do Rivotril deve estar rico, né? Muita gente no Rivotril, no Lexotan, né? Por quê? Não durmo. E é muito interessante que um dia eu estava atendendo uma pessoa, eu falei, você toma algum remédio? Né? Ela falou, não, não tomo nada, não. Eu falei, que bom, né? Eu falei, só tomo um remedinho para dormir, né? Mas normal. Eu falei, tá, qual? Rivotril, claro. Isso é normal. 15 anos que eu tomo, não me fez mal, né? Claro, a mulher está viciada. Não dorme sem. Outro dia eu estava vendo uma propaganda, esse negócio de remédio também é fogo, né? As empresas farmacêuticas são muito ricas, né? E podem pagar uma boa propaganda. Aquele propaganda da Neosaldina, que tem duas moças conversando, se vocês notarem, tem uma propaganda subliminar, bem grande ali quase, nem é subliminar, já é bem declarada, que ela fala assim, Neosaldina, claro, minha melhor amiga, não saio de casa sem ela. Quer dizer, para eu ficar bem, eu que sou safo, maravilhosa, eu tenho que ter um remédio. É isso que ela está dizendo, ela não tá, sabe, ela não sai de casa sem, né? Então, assim, e aí eles colocam o nome de Neusa para parecer que é uma pessoa que é uma companhia adequada. Não estou fazendo propaganda do remédio, não, tá? Não vão achar que eu estou aqui patrocinada. Os transtornos de ansiedade que a gente mais conhece, que esses sim são tidos como patológicos mesmo, que têm atrapalhado a vida de muita gente, ou por um período pequeno, mas acaba influenciando, dá um desgaste nas relações das pessoas, dá um desgaste no trabalho, na vida profissional mesmo. O que a gente chama de TAG seria o transtorno de ansiedade generalizado. Então, a pessoa tem um pouco de tudo. Tá? Ela tem uma agitação muito grande, uma inconstância, o humor lábil, uma hora está triste, uma hora está alegre, chora, não caracteriza como bipolar, nada, mas ela tem... É como se ela tivesse meio que a flor da pele ali, ela já está num estresse né, com muitos sintomas. O outro que é bem conhecido, que é a síndrome do pânico, né? Acho que a maioria de vocês já conhece. E o TOC, que a gente até brinca com isso, mas que é uma síndrome também muito complicada, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Onde a obsessão é assim, eu preciso fazer, e a compulsão é a repetição, fica fazendo 1000 vezes. Eu tive um paciente, uma época, que ele tinha um problema, ele perdeu o emprego mais de uma vez, um cara nível universitário, tudo, porque ele não conseguia colocar o tênis a tempo de sair de casa para ir ao trabalho. Porque ele tinha todo um ritual para fazer com o tênis. Amarrar, desamarrar, trocar de lugar, levantar, ir até a porta, voltar. Gente, era uma coisa tão absurda. E ele perdia tanto tempo e ele ficava tão nervoso de ter que fazer, porque ele, parece que é uma força maior, que a pessoa não vai conseguir sair dali se não terminar o ritual. E uma vez ele conseguiu expressar uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou... Eu falei, o que vai acontecer se você não terminar? Ele falou, alguém vai se ferir muito. Alguma coisa muito ruim vai acontecer. Eu tenho que fazer isso. É um medo, que é um medo de não sei o quê. É mais ou menos também que na síndrome do pânico a pessoa tem. Ela tem um medo da morte que não é a morte. Ela é capaz de ir para a morte para fugir da morte. É um medo assim, absurdo de alguma coisa que não está ali, mas parece que está em todo lugar. Então, olha como a mente humana ela pode se deslocar e num estado de energia exacerbada, grande, né? Ela vai se vinculando a alguns rituais, até alguns comportamentos bem... a gente fala, é louco, mas a pessoa não é louca. Ela está numa fase ruim, ela não é louca de carteirinha, aquela pessoa que já fez a viagem para o outro lado, assim, em termos de... e não consegue articular, né? Que a gente fala que está fora da casinha, né? Não. Ela tem consciência, só que ela não consegue organizar naquele momento da crise. Então, o momento da crise é terrível. Bom, aí, a gente está falando, então, dessas questões. Por que eu estou falando disso, gente? Provavelmente para vocês reconhecerem, porque conhecerem, acho que todo mundo conhece. Os sintomas físicos, da maior parte do tempo que a gente tem, é o aumento da pressão arterial, opressão no peito, aquela angústia, aquela coisa, mas que às vezes pode chegar mesmo a ser um problema cardiológico, pode acabar lá esse problema. Tonturas, falta de ar na garganta, processo digestivo.
Em mínima escala, todo mundo já passou por isso. Ai, eu vou fazer uma prova. Ai, me dá vontade no banheiro toda hora. Soltou o intestino. Ai, eu tô... Nossa, ficou com falta de ar porque eu tô respirando rápido, porque eu tô nervoso, porque eu tô esperando alguma coisa. Normal, não é? Agora, imagina isso todo dia, toda hora. Como que uma pessoa aguenta isso? Não há coração que aguente. E dos sintomas psíquicos também. Aparece uma depressão, muitas vezes, por conta da ansiedade, a pessoa fica mais depressiva. Insônias, fobias, que são os medos. Perda de concentração e memória. Olha, quem estava perdendo a concentração e memória, um dia eu fiquei muito feliz. Falei, ai, que eu acho que é ansiedade, não é velhice. Gente, fiquei tão feliz. Eu estava achando que era um caso que eu vou fazer 60 já, né? Falei, não, olha isso. É porque eu estou meio estressada, meio ansiosa, estou perdendo a memória. A despersonalização é uma característica que, se evolui, pode deixar a pessoa, assim, meio com crises dissociativas, não saber o que é realidade e o que não é. Pode evoluir para uma doença psiquiátrica séria. E a hiperestesia, eu achei muito interessante, por isso eu coloquei aqui. Tem um vídeo do Dr. Sérgio Felipe Oliveira, esse especial chama-se Ansiedade e Espiritualidade. No YouTube a gente encontra, é fantástico. E lá ele explica como funciona, o que seria essa hiperestesia. Seria assim, quando eu já estou cansado de tudo e eu fico com os nervos à flor da pele. Sabe quando você está irritado? Você fala, ai menino, não faz barulho, fala baixo, desliga esse som, ai tem muita luz. Parece que todas as minhas capacidades de sensação estão tão sobrecarregadas que eu estou, sabe, tipo assim, com um pavio curto, né? Então, tudo parece que está me incomodando. Ai, não aperta. Ai, isso aqui está apertado. Quando a gente está muito estressado, esse tipo de situação acontece. Quando a gente está com vários desses sintomas, e essa hiperestesia, justamente por ela ser uma sensibilidade ultra, seria o que o Dr. Sérgio Felipe vai chamar de status mediúnico. É justamente a faixa vibratória que eu acabo tendo tanta sensibilidade que eu começo a me conectar com outras energias do ambiente, inclusive com outros espíritos. Só que eu estou mal. Eu estou com pensamentos ruins, porque eu estou mal. Eu estou me sentindo mal. Eu estou com raiva, eu estou com algum sentimento assim. E aí eu vou me sintonizar com quem? Com Maria de Nazaré? Mas nem morta. Né? Não, eu vou sintonizar com espíritos mais baixos, que têm esse teor. Eu vou me sintonizar com energias deletérias do ambiente. Eu vou sair que nem uma anteninha, um chupão, captando tudo. Porque eu estou nesse que ele chama de status mediúnico, porque eu estou muito sensível. Só que eu não percebo. Aí eu começo a ficar apavorada, porque aquelas influências espirituais começam a me deixar mais nervosa e começam a me mostrar o meu problema de maneira potencializada. Por exemplo, eu estava com um problema que era resolver uma conta que eu não sei pagar. Isso estava me deixando louca e eu estava, né, faz de conta. Estava ali já com todos os sintomas há dias e eu com aquela coisa. De repente o meu problema, que era isso aqui, com a influência dos espíritos, parecia isso aqui. Aí eu começo, gente, eu não vou conseguir, eu não vou ter dinheiro para pagar essa conta, pelo amor de Deus, isso vai me dar problema. Aí o que eu vou fazer? Eu vou roubar? Não, eu vou matar, eu vou me matar, o que eu vou fazer? E eu começo, e eu entro em parafuso, com a influência deles. Aí a pessoa fica até em pânico. Uma crise de pânico pode ser uma potencialização, por isso a pessoa não sabe medo de quê. Eles estão potencializando, ela tem alguns problemas, algumas dificuldades, mas não era desse tamanho. Era para ela olhar e falar, isso aí é problema, mas eu vou ter que resolver. Isso é uma coisa. Outra coisa é falar, meu Deus, o problema é um monstro. Quando a pessoa chega no consultório psicológico, se ela chega com o problema é um horror, ninguém consegue tratar, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra consegue invadir essa área e chegar lá e falar, senta aí, olha, o seu problema não é tudo isso, meu filho, o seu problema é outra, que você está vendo. Não adianta. É impermeável. Esta pessoa precisa de um remédio, porque, como diz o Dr. Sérgio Felipe, a gente não sabe, até sabe que o remédio é paliativo. O calmante nessa hora vai ser paliativo. Mas você não sabe, se você deixar a pessoa sem calmante, ela não vai acabar infartando. Quanto que ela aguenta ficar estressada. Então o remédio ajuda. Mas a próxima coisa, uma casa espírita. Vá para a casa espírita, faça um tratamento de passes,
Diminuindo essa influenciação, você começa a olhar seu problema direito, agora sim o psicólogo pode te ajudar. Olha, você tem esse instrumento que você pode trabalhar esse problema. Aí ela olha o problema dela como é. Porque aquela influenciação que fazia ela se apavorar não existe mais. Olha que bárbaro isso. Infelizmente, não é para todo mundo que a gente pode dizer, né? Olha, vai para uma casa espírita, meu filho. A pessoa já vai falar o que é. Vim aqui no seu consultório e você me mandando para lá, né? Você não é capaz. Graças a Deus, muita gente entende. E dá para a gente falar. Hoje, muita gente fala. Esse doutor Sérgio Felipe, ele é presidente da Associação Médico Brasileira de Espírita, né? Médico Brasileiro Espírita. Então, assim, hoje tem muita gente que consegue entender. Às vezes eu não falo isso para os meus pacientes. Eu não falo, vai para uma casa espírita, mas eu falo, vai procurar a sua casa religiosa. Vai procurar uma pessoa em que você confie. Vai buscar os passes magnéticos, seja na messiânica, seja no reiki, seja na casa espírita, seja onde você achar que deve buscar. Vai, porque isso está comprovado. A USP de São Paulo já fez várias pesquisas comprovando o benefício do passe magnético, que é a imposição de mãos que Jesus fazia. Então, quando a gente começa a tratar dessa forma, aí a gente tem esse mecanismo inteiro. Aí a gente vê bem o quanto nós somos um ser integral. Quanto a nossa espiritualidade fica comprometida naquela hora em que a gente está fora do eixo. E o quanto a gente estando assim, a gente não caminha, a gente não progride. É como se a gente tivesse estacionado na vida e não saísse mais. Porque a gente está andando em círculo. Eu melhoro, eu pioro, eu melhoro, eu pioro, eu descanso, eu volto. O dia seguinte é a mesma coisa. Os anos passam. E nós estamos quase no final de setembro de 2016. Eu nem me lembro o que eu fiz no começo de 2016. Né? Não lembro. Parece que passou tão rápido que eu não lembro se eu passei ou se eu já cheguei aqui. Eu pulei de 2015 direto para cá. A gente não tem mais essa noção. Esse medo que a gente falou tem muito a ver com sentimentos desconhecidos. O que é que eu sinto? O que faz um filho brigar tanto com a mãe hoje em dia, com o pai? Né? É uma necessidade de autoafirmação, quando se é adolescente, mas é também uma forma de dizer, eu preciso de um espaço. E o pai, por não ter esse tempo, o pai e a mãe, por não ter, às vezes, esse tempo de... o tempo que eu digo é um tempo, não do relógio, um tempo e um jeito de chegar, né? É o tempo vertical, uma qualidade nesse tempo que está junto. Porque não sabe acolher, então ele manda, ele ou desautoriza tudo e faça o que você quiser e escolha o que quiser. Né? Gente, é muito comum e eu fico chateada até de falar. Eu já tive vários pacientes assim. Fala, olha, a pessoa, a menina, 9 anos, precisa de psicólogo. Tá. Você não veio semana passada, por quê? Ela não quis. Quem? Ela quem? A menina não quis, ela não quis vir. Falei, gente, a menina de 9 anos não quis vir e ela não veio? Não sei, até demora um pouco para cair minha ficha. Como assim? E a mãe? Ela não quis, não deu para ir. Inclusive, lá em casa é assim, a gente ia viajar, ela não quis, ninguém foi. Falei, nossa, né? Aí eu tô pensando, que família é essa? Como é que essa família está trabalhando essa educação? A nossa educação clássica é muito dura, ela realmente não nos privilegia tratar de emoção e sentimento, mas se a gente não fizer alguma coisa agora, vai ser pior. Porque aí esse jovem que está crescendo e que começa a achar que ele tem que mandar, porque é o que estão dando para ele, gente. Ele não está pedindo isso, somos nós que estamos dizendo para ele, vai, se vira, meu. Aí ele vai achar que ele tem que mandar, mas como ele não tem os valores, ele não tem nada em que se paramentar, ele vai fazer qualquer coisa. Então, assim, olha como a gente está tratando essa situação que é muito séria, né? E quando a gente percebe, tudo isso tem muito de medo. Medo de ser infeliz, medo de não ser amado, medo de muita coisa. André Luiz já falava que a prova que muitas das doenças psiquiátricas, quando você chega nos grandes, né, manicômios, graças a Deus agora não existem muitos, mas você vê, são pessoas extremamente dementadas por obsessores. Elas, na verdade, têm pouco de doença psiquiátrica. O que elas têm é um sentimento muito ruim que acabou atraindo obsessores e que ela não sabe se desligar deles, porque ela não está sabendo desligar esses sentimentos. E por que ela não sabe desligar os sentimentos? Porque ela não conhece. Ela pensa que é normal aquilo que ela sente. Ela não percebe que uma mágoa, uma raiva, uma não aceitação pode transformar ela numa antena mesmo de coisas não boas.
Bom, e a doutrina espírita, então, gente, vem nos trazer exatamente esta grande, né, lição. Que muitas doenças e enfermidades virão, sim, da nossa forma de conduzir a vida, das escolhas que nós temos para fazer e que muitas vezes, por causa de um momento presente, ali, eu faço aquela escolha e vou me arrepender por muito e muito e muito tempo depois. Porque eu privilegiei o rápido, o agora, o mais fácil, a tal da porta larga, né, que Jesus falava. Porque passar pela porta estreita é difícil, eu vou passar pela larga mesmo, depois eu penso. Só que depois, já é depois, eu já deixei alguma coisa para trás. Muitos sentimentos já ficaram no meu arquivo ali, tudo apertadinho, reprimido, e eles voltam. Ah, voltam. Responsáveis somos nós mesmos. Então, quando a gente pensa, principalmente no que a doutrina traz hoje para a gente, o autoconhecimento é uma necessidade. Não precisa ser com psicólogo, não precisa ser com cursos, tem também, mas não precisa. Nós somos muito do que temos muitas tendências que nós trazemos para rever aqui. E a gente precisa aprender a ver o que é que eu tenho de mais cristalizado em mim, o que está mais arraigado, a minha dificuldade de mudar, a flexibilidade de aceitar, a dificuldade de enfrentar uma frustração, de aceitar que o outro pensa diferente de mim, de que aquele pessoa não me ama como eu gostaria. Nós precisamos trabalhar isso, porque faz parte. E não adianta fugir dos problemas, eles voltam. No autoconhecimento, eu brinco, acho que eu já falei aqui uma vez, quem me conhece sabe que eu brinco, que eu me acompanham 3 letrinhas mágicas, PQP. Não é o que passou na cabeça de muita gente, eu já vi uns sorrisinhos aí. PQP, a gente aprendeu em criança que era uma coisa feia. Para mim é P de posso, Q de quero, P de novo de preciso. Eu acho que elas ajudam muito a gente a se direcionar na hora de tomar uma decisão. Ah, eu vou fazer tal coisa. Eu posso? Eu tenho capacidade para isso? Eu quero? Eu preciso? Não, não preciso. Então, fez as perguntas, respondeu, aí tira a média. Vou fazer, ou então não vou fazer. Não pode ser, as soluções que a gente tem encontrado na vida não podem ser assim, tchum, fiz, e depois eu penso. Nós estamos agindo sem pensar, sem racionalizar, no sentido de usar sentimentos, inclusive. Aí, para a gente encerrar hoje, eu vou pegar... É uma palestrinha que eu vi o Divaldo dando e eu não resisti, tá? E eu vou tentar reproduzir para vocês, claro que com algumas inflexões minhas. Essa palestra seria uma antipalestra. Na verdade, são 10 pequenas e infalíveis regras para quem quer realmente ficar doente. Tá? Então, para quem não quer seguir a doutrina de Jesus, vamos prestar atenção porque ela é bárbara, e essa que nos fala agora, tá? É a locutora desta Rádio Tantã, e que traz para vocês as 10 pequenas regras como adoecer infalivelmente. Você vai para mim? Não, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Primeiro, é que eu tenho que... Aí são 3 coisas agora, né? Descuide-se do seu corpo. Eu dou um toque. Isso mesmo, meu amigo. Descuide-se do seu corpo. Olha, se alimente mal, durma mal. Ó, use drogas, tá? E sexo desenfreado. Muito, muito mesmo. Ah, não descanse. Nem pensar, desconsidere a vida. E acima de tudo, gente, olha, mantenha a consciência de culpa, hein? Tem que ter. Fez errado, tem que ter culpa em cima. Isso é fundamental para se viver doente, viu? O número 2. Ah, desista da luta. O que há? A tua existência não tem mais significado, não, meu. Já foi pro brejo. Tá esperando o quê? Perder o emprego? Perder o namorado? Ah, fique doente mesmo. Não ligue pra nada. Desista. Assim teu namorado vai ser feliz com a outra. Deixa mesmo. Seja o que Deus quiser. Ah, terceiro. Procure fazer tudo que você não gosta, tá? O que lhe desagrada. Volta lá. Tem importância, não é dele, é meu. Procure fazer o que lhe desagrada, é o terceiro. Castigue seu corpo. Olha, tudo que
eles lavem louça sem luvas, sem proteção, sem cuidado nenhum, porque as pessoas precisam ver como coitada de você que tem que ficar lavando louça. Além de tudo, as pessoas precisam ver como você sofre, porque você sofre, não é? Quarto, guarde ressentimento. Gente, isso é importantíssimo. Guarde ressentimentos ao máximo. Perdoar é para os fracos, né? Por favor. Sim, porque você que vai desculpar as coisas. Não, senhor. Lembre-se dos acontecimentos infelizes da sua vida. Ai, como você já passou por tudo isso. Queixe-se bastante. Ai, queixe-se, porque é um dos venenos mais eficazes para adoecer. É fantástico. Número 5. Construa ideias perturbadoras. Altamente perturbadoras, e concentre-se nelas. Foco nelas, aí, ó. Foco nas perturbadoras. Concentre-se ali. Número 6. Isole-se. Claro, isole-se. Você, afinal de contas, não merece a sociedade. Esse bando de hipócritas. Só você é formidável. Só você. O resto tudo não presta, é uma tralheira de gente. Afinal de contas, competente só você mesmo. Isto é notável para fazer você ficar com um aparelho respiratório horrível, dar uma apneia, gente, é horrível. Muito bom. 7º, a culpa de tudo que lhe acontece é sempre dos outros. Claro, né? Você é uma vítima, um pobre coitado, ignorante, sabe de nada, inocente. 8º, dissimule seus sentimentos. Claro, não seja autêntico, nada disso. Siga o que os outros, seja vaquinha de presépio, vai atrás, não tem ideias, não tem ideais, não tenha nada, não. Faça o que os outros pensam e mandem. No máximo dê um sorrisinho, assim. Como se estivesse tudo bem, mas esconda seus sentimentos, tá? Isso é garantido para você ser infeliz, ok? 9. Evite o bom humor, claro. Você já viu como as pessoas que têm bom humor são felizes? Você não vai querer, né? De jeito nenhum. Então, para que você vai cultivar, né, o bom humor? Você precisa sorrir? Claro que não. A sua vida é trágica. Viva a sua vida trágica. Nada de transformá-la numa comédia leve, nem pensar. E por último, e não menos importante, mantenha esses itens inalterados. Nada de flexibilidade, nem pensar em mudar um tiquinho do seu comportamento, do seu pensamento, de nada, hein? Sim. Por que você iria mudar? Olha aqui, não tem jeito mesmo, né? Já tá. Então por que você que tem que mudar? Não tem os outros, se quiser, você não. Mantenha tudo desta forma. E olha, a doença estará sempre presente no seu organismo e em sua vida. Ou seu dinheiro de volta. Então, gente, pra gente encerrar essa brincadeira, né? Que até da doença a gente tem que rir. A gente tem que manter o bom humor. Mas rir não é não levar a sério. Para levar a sério, basta ter o coração sereno. Não precisa ser austero, feio, palavras duras. Você pode brincar. Sabe, se a vida fosse levada com mais ludicidade, a gente seria mais leve em tudo. E aí a gente não teria tanta dificuldade de seguir com os problemas que surgem. Porque eles também fazem parte, eles também são companheiros de viagem, eles não são punição. Então vamos levar sempre essa máxima, né, que Jesus nos colocou: olhai os lírios do campo. Tudo se resolve com a nossa boa vontade, tudo se conecta conosco e tudo tem um final feliz. Muito obrigada a vocês. Me perdoe por ter massacrado de informação. Eu tenho certeza que vai ficar na memória somente o necessário para cada um. Mas a ideia era fazer isso mesmo. Muita ansiedade, muita coisa? Não. Aprendam a triar desde aqui. Guardem só o que foi principal. Lembre-se de levar apenas o principal. Obrigada, gente. Boa noite.